Paz do Senhor, amigos e irmãos da Assembleia Amor Genuíno. Esse é um resumo da majestosa aula inspirada por Deus e fornecida pelo professor da noite, Diácono Luiz Felipe. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. Olha, nós vamos destrinchar um tema que é absolutamente vital para a nossa saúde espiritual, mas que, convenhamos, muitas vezes é super mal compreendido no nosso meio, que é a doutrina bíblica da repreensão. É um assunto que, sim, mexe com o nosso orgulho, mas que é o puro reflexo do cuidado de Deus por nós. Nós vamos entender como a correção, longe de ser um ataque, é na verdade um dos maiores atos de amor que a gente pode vivenciar em comunidade. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada através da aula do Diácono Luiz Felipe vai passar por 6 pontos bem diretos. 1. A ferida de amor. 2. O fundamento da doutrina. 3. Quem deve repreender. 4. A forma correta. 5. Um coração ensinável. E, por fim, o fruto da justiça. Nós vamos ver na prática como a correção é, no fundo, um ato de profundo amor. Ponto número 1. A ferida de amor. Esse é o grande paradoxo da correção bíblica. Logo de cara, a gente se depara com um verdadeiro paradoxo. Quer dizer, como é possível que algo que causa desconforto imediato e às vezes até uma dorzinha emocional possa ser considerado uma bênção? Essa é uma quebra de paradigma vital para a nossa comunidade. Precisamos desconstruir totalmente aquela ideia de que quem nos ama só nos elogia, sabe? O verdadeiro amor também confronta para curar. Observem bem esta declaração de Davi no Salmo 141. Ele diz: "Fira-me o justo, e isso me será um favor." Gente, Davi não via a correção como uma ofensa, um ataque pessoal. Muito pelo contrário. Ele a comparava ao óleo sobre a cabeça. Nos tempos bíblicos, o óleo representava unção, aprovação e frescor. Ou seja, Davi está nos ensinando que a repreensão que vem de um irmão justo é um favor, é literalmente uma ferida terapêutica, um bálsamo que sara a nossa alma e corrige a nossa rota. Isso ilustra brilhantemente o que significa o termo bíblico admoestar. Muitas vezes, principalmente a nossa juventude e os jovens adultos aqui da igreja, podem acabar associando a repreensão a brigas, confusão ou aquelas punições severas do passado. Mas olhem para essa definição. Admoestar é instruir, exortar e corrigir em amor, sempre com um único e exclusivo objetivo: a restauração. Não tem absolutamente nada a ver com descarregar raiva ou provar quem está certo num debate. É sobre resgatar um irmão e trazê-lo de volta para o centro da vontade de Deus. Ponto 2. O fundamento da doutrina. Por que, afinal, a Bíblia insiste tanto na repreensão? Bom, por que a palavra bate tanto nessa tecla? Porque a repreensão é exatamente o sistema que o Senhor estabeleceu para garantir a nossa santificação coletiva. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue caminhar sozinho e permanecer 100% blindado contra o engano do pecado. Para a gente ter uma ideia da seriedade disso, basta lembrar que até os grandes apóstolos precisaram de correção. Em Gálatas 2, a gente vê que Pedro, o mesmo que abriu as portas do evangelho aos gentios, começou a agir com certa hipocrisia, se afastando dos irmãos gentios por puro medo da opinião dos judeus convertidos. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele o repreendeu publicamente. Paulo priorizou a verdade do evangelho acima do conforto do seu colega de ministério. A lição aqui é clara: mesmo os líderes mais maduros têm pontos cegos e precisam desesperadamente desse cuidado mútuo, O que nos leva ao número 3. Quem deve repreender? Uma responsabilidade de todos os maduros. Isso levanta uma pergunta muito prática para o nosso dia a dia. A gente deixa essa tarefa exclusivamente para os pastores ou para a liderança estabelecida da igreja? Na verdade, a palavra de Deus nos mostra que cuidar e admoestar é uma responsabilidade de todos os irmãos que caminham na fé. Mas calma lá, não é qualquer pessoa de qualquer jeito que deve sair apontando o dedo e corrigindo os outros. Em Romanos 15, Paulo aponta 3 pré-requisitos fundamentais para quem vai repreender. Primeiro passo: estar cheio de bondade. O coração precisa estar focado exclusivamente no bem do irmão, não em arrumar confusão. Segundo, ser completo em conhecimento. A gente precisa de base bíblica, não apenas sair emitindo opiniões pessoais por aí. E terceiro, ter aptidão para instruir, que significa basicamente ter a maturidade espiritual para comunicar a verdade de uma forma saudável. Ponto 4. A forma correta. Como a gente deve aplicar essa disciplina bíblica? Não basta estar com a razão, meus amigos. A maneira como nós entregamos a mensagem determina se ela vai ser um instrumento de cura ou uma arma de destruição na vida do nosso irmão. A nossa postura importa demais no reino de Deus. Então, o ponto crucial é observarmos o que as cartas de Paulo nos orientam.
A nossa atitude deve ser sempre como a de quem corrige filhos amados, querendo extrair o que há de melhor neles. Deve ser com espírito de mansidão, reconhecendo humildemente que nós também somos falhos e podemos cair a qualquer momento. E, acima de tudo, se alguém erra, a instrução de Paulo é cristalina: não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. A correção jamais deve tratar a pessoa como um adversário, mas sim demonstrar que nós não vamos desistir daquele irmão de jeito nenhum. Para sermos realmente eficazes nessa área, nós precisamos muito daquela sensibilidade que vemos nesta matriz de Paulo aos Tessalonicenses. Reparem bem como funciona. O remédio precisa ser o adequado para cada situação específica. Quem está vivendo de forma desordenada precisa ser admoestado, sim, exortado firmemente. Mas e se a pessoa estiver apenas desanimada? Ela não precisa de bronca de forma alguma, ela precisa de consolo. E se estiver fraca, precisa ser amparada. Um dos maiores erros nas comunidades cristãs é tentar dar bronca no fraco ou apenas fazer carinho e consolar quem está vivendo em rebeldia. Nós precisamos desse discernimento. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para uma reflexão honesta entre nós. Olhando para a nossa própria vivência, para o nosso convívio diário na Assembleia Amor Genuíno, como nós reagimos à correção? Nós damos espaço para que irmãos maduros falem nas nossas vidas? Nós criamos um ambiente seguro onde a verdade dita em amor é realmente bem-vinda? Ponto 5. Um coração ensinável. A postura essencial de quem recebe instrução. Nós já falamos bastante sobre como dar a correção, mas nós precisamos urgentemente virar a chave e falar sobre a humildade crítica que é exigida na hora de receber essa correção. Ter um coração ensinável não é apenas colocar o orgulho no bolso, mas é ativamente permitir que Deus use as pessoas ao nosso redor para afiar o nosso caráter. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste contundente que o livro de Provérbios faz. A palavra é extremamente clara. O sábio ama a disciplina e o conhecimento. Ele abraça a correção porque ele tem sede de crescer. Por outro lado, aquele que odeia a repreensão é classificado, sem meias palavras, como um insensato ou mesmo tolo. Diante de tudo isso, nós da Adage precisamos escolher diariamente o caminho da sabedoria, abandonando qualquer resistência e abraçando de coração a oportunidade de sermos moldados. E Provérbios nos traz ainda outra metáfora poderosíssima. Diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Gente, pensem nisso. Uma verdade dura, dita de forma franca por um irmão que genuinamente se importa com você, é infinitamente superior aos elogios vazios de alguém que simplesmente não tem o menor compromisso com a sua alma ou com seu crescimento espiritual. A adulação pura e simples não leva a gente a lugar nenhum. Vamos lembrar de novo do exemplo do rei Davi. Após aquele pecado gravíssimo com Batseba, ele não conseguiu enxergar o próprio erro sozinho. Ele estava completamente cego para a própria situação. Foi preciso que Deus enviasse o profeta Natã, que, usando uma alegoria incrível sobre uma ovelhinha, fez com que Davi finalmente caísse em si. O fato inescapável é que todos nós temos pontos cegos. Sem a ajuda e a repreensão da nossa comunidade de fé, nós corremos o grave risco de andarmos errantes por aí, acreditando piamente que estamos super certos. E, por fim, o ponto 6, o fruto da justiça. O grande objetivo final da repreensão. Todo aquele desconforto inicial que a gente sente, todo aquele momento chato de ter a atenção chamada, possui um objetivo glorioso que foi desenhado por Deus. O autor da carta aos Hebreus traça perfeitamente essa linha do tempo para a gente. Tudo começa com a tristeza, que é aquele momento imediato em que a disciplina é aplicada. Afinal, como o próprio texto diz, nenhuma disciplina parece motivo de alegria na hora, né? Depois vem a fase do exercício, que é onde a gente processa intimamente a correção que recebeu. E, por fim, a linha de chegada garantida para aqueles que se deixam exercitar, o fruto pacífico de justiça. Aquela feridinha inicial dá lugar a uma paz espiritual maravilhosa, trazendo cura e santificação profunda. E é exatamente por isso que a carta aos Hebreus nos entrega esta orientação tão marcante logo no versículo seguinte. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebem a conexão? A repreensão mútua não é uma mera implicância entre irmãos da igreja. Definitivamente não. Ela é o sistema de segurança que o próprio Deus usa para purificar a nossa comunidade, para nos livrar dos desvios e nos manter focados na santidade, nos preparando, afinal, para ver o Senhor face a face. E para encerrarmos a nossa explicação de hoje,
Deixamos esta pergunta provocativa ecoando no nosso meio. Estamos realmente dispostos a abraçar essa ferida de amor para crescermos juntos em santidade? Lembrem-se, a verdadeira prova da nossa maturidade aqui na Assembleia Amor Genuíno não é apenas não pecar, mas é como nós reagimos quando um irmão nos diz que nós pecamos. Busquemos estudar muito mais sobre esse tema maravilhoso na palavra. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui nesta imersão visual. Que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo continue moldando os nossos corações todos os dias. Fique na paz.